Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Queria apresentar, então, o requerimento 73, 2020, de autoria, então, da bancada do PSB, os vereadores Fabiano André Piccoli e Rudimar Ébio da Silva. Ele diz o seguinte: os vereadores signatários, após ouvirem a casa, requerem que seja encaminhado ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, o senhor Dilson Batista Rodrigues, que utilize raspas dos asfaltos que estão sobrando de algumas obras que o município fez para o reparo da via FR-43, bem como o seu alargamento. Para localizar os colegas vereadores, a FR-43 é a subida do Morro da Julieta. Nós temos ali uma situação que já vem há bastante tempo. Para quem foi secretário de obra sabe, né, vereador Zé e vereador Arielso, que essa subida da Julieta ali, ela é bastante pedregosa e se não colocar saibro, alguma coisa em cima, não adianta passar patrola em cima da pedra que não vai resolver. Então, que seja as raspas de asfalto, eu vi que foi feita uma atividade ali na entrada do Burati, né, para melhorar o acesso. E aqui nós temos as obras das cooperativas, são mais de 600 famílias que têm seus terrenos por aí. Tem vários empreendimentos acontecendo, inclusive uma plantação de tomate que vai acontecer logo em seguida nessa região. Então, está bem complicado a subida. Então, senhores colegas vereadores, peço que o senhor presidente coloque em votação, por gentileza. Requerimento 73/2020. Os vereadores signatários, após ouvirem a casa, requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, o senhor Dilson Batista Rodrigues, que utilize as raspas de asfalto quais estão sobrando para o reparo da via FR-43, bem como seu alargamento. Ponto de localização: subida do Morro da Julieta, em direção ao Campo do Serrano, Farroupilha, RS. Fotos em anexo atrás do requerimento. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Obrigado, colegas vereadores. E, aproveitando o tempo aqui, eu gostaria de fazer só ler uma postagem, como é público, nas redes sociais, eu vou citar o nome da pessoa, do André Vígolo. Vamos aos fatos. Antes, o Moro era o herói dos Minions, tanto que o deputado Bolsonaro até batia contingência para ele quando encontrava nos aeroportos. Agora virou o traíra. Se a notícia que fere a imagem do presidente é divulgada pela mídia, dizem que a mídia é esquerdista e está querendo derrubar o presidente. Se vem de sua equipe, é trairagem. Para os Minions, o Bolsonaro foi eleito democraticamente e não pode ser tirado de lá. No passado e ainda hoje, o Lula e a Dilma, para os esquerdistas, também. O Lula roubou e foi condenado, mas para os esquerdistas, isso não importa. O Bolsonaro mudou o comando do COAF e está tentando mudar a PF para safar o filho, investigações sobre rachadinha quando era deputado no Rio de Janeiro, mas para os Minions isso não importa. Antes, o Moro era incompetente, para o Lula. Agora é o cara mais certo, coerente e justo do mundo. Se liga, povo brasileiro, ninguém está importando com vocês ou com o Brasil, é tudo falácia. Então, eu li esse texto aqui e vem bem de encontro com o que eu penso.
e o que eu condenei por muitas vezes dentro do partido que eu fazia parte, que você só está certo, ou as pessoas só estão certas, quando pensam do jeito que você pensa. E quando você se rebela assim dizendo, aí você é traidor, aí você mudou de lado, aí você não presta, aí você está cuspindo no prato que comeu. E esse fato que aconteceu com o Moro e com o Bolsonaro retrata um pouco disso. Os que antes chamavam o Moro de juiz tendencioso, juiz que só queria ralar com um partido, com algumas pessoas, agora estão defendendo com unhas e dentes. E quem antes o aplaudia, agora o está condenando. Resumo isso numa frase: radicalismo, o extremismo. Eu ouvi também uma outra frase de uma pessoa que disse o seguinte: eu não quero que pensem como eu, só quero que pensem. Então, senhor presidente, e finalizando, é um desabafo, porque as pessoas podem ter opinião própria e têm o direito de externá-la, independente do lado que estão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegoto. Bom, primeiro eu gostaria de dizer ao nobre vereador Kiko, até nem sei, não anotei, mas enfim, eu nunca tive dúvida da facada, viu? Eu já expliquei isso. E foi o momento em que, não sei, bem assim, mas nunca tive dúvida, nenhuma. E quero dizer mais, que fui a única, dentre 4 ou 5 que estavam lá, pessoas inclusive do PP, que abriu o voto naquele dia para o Bolsonaro. Os outros não sabiam. Só para te dizer, eu votei nele. E abri o voto na hora. E eu não tenho problema nenhum, não é para ti agora, Kiko, mas eu não tenho problema nenhum de falar as coisas. Eu sou livre. E quero dizer para vocês, todos, que vou responder, porque, olha, tem que ter tempo, né, gente? Tem que ter muito tempo para fazer uma carta de 3. Olha aqui, ó. Apenas disse, quem estava aqui, deve estar gravado, né, que o hospital recebeu 100 milhões de reais, 7 anos e pouco. Apenas disse isso, e que ele é privado. Mas, e também disse que o prefeito devia vir aqui dizer, porque nós que aprovamos. Mas eu vou responder na próxima, porque a questão não é questão de tempo. Eu tenho todas as respostas, eu conheço muito bem a saúde, conheço sim. Estive lá e trabalhei muito. Fiz muito pela saúde de Farroupilha, muito. Inclusive, quando se fala muito em UCI, como ele falou aqui, dizer aqui para a imprensa que na semana passada se comprou 3 leitos, eu vou trazer quanto é que custou 3 leitos. 2 se comprou, porque um se conseguiu, em última hora, lá perto do Passo Fundo. O Cine Natal. Tá? Então, comigo não tem meias palavras, é a verdade. E a questão não é estar com tempo ou não, a questão disso aqui que mandaram é uma orientação política, talvez, ou eleitoreira. Por isso que mandaram isso, tiveram tempo para fazer isso. Mas acredito que a questão, se é a gestão comunitária, vamos abrir as contas, então, do hospital. Se é que é assim, estão querendo me provocar, vamos abrir as contas para o hospital, para a comunidade. Publicar num portal de transparência, a prefeitura tem. Vamos mostrar onde foram feitos os gastos pela entidade, da comunidade. E poderiam estar, dia 1º vão vir aqui, eles que mostrem a prestação de contas detalhadas, todos os gastos
nas contratações que foram feitas. Saber se a gestão comunitária acompanha o processo de compra de materiais e insumos, se os valores pagos são os de mercado mesmo. E também responder através de números onde foram parar os 100 milhões de reais que foram, então, que eu falei aqui. E outra coisa, deixar bem claro aqui para todo mundo ver, não adianta eles tentar querer me botar contra o hospital, porque jamais vou ser contra o hospital. Jamais. Sou favorável ao hospital. Sou favorável em tudo. Muito. Tentei ajudar. Quando eu falo que era 12 milhões, não é verdade, era 16 milhões a dívida. Nós temos por escrito. Então tem muita coisa aqui que eu posso falar. Ah, falaram que intermediei, eu nunca intermediei nem nada de financiamento. Eu não intermediei, eu era secretária. E a secretária tem que saber das coisas. Estava lá. E adiantava dizer que não? O hospital estava indo cada vez pior. Talvez se não tivesse feito eu lembro de 7 milhões e 400. Agora, se não tivesse feito um empréstimo, que, aliás, sempre teve empréstimo no hospital. Quando nós fomos a Brasília, para fazer desse empréstimo, disseram, tem outros aqui, tem que pagar antes para fazer outro empréstimo. E foram pagos. Então, a semana que vem eu posso falar sobre isso. Mas, olha, tem que ter muito tempo, presidente, para fazer. E depois vou ter que olhar direitinho, porque eu praticamente só dei uma olhada por cima. Né? Então, vamos olhar direitinho para dar a resposta, porque se tem tempo para isso, porque não tem muita gente lá. Tem gente sobrando, então, lá no hospital. Tempo para fazer isso. Depois eu vou dar continuidade. Obrigado. Obrigado, vereadora Glória. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente e demais vereadores, quero primeiramente, então, apresentar 2 pedidos de informação que são assinados pelas bancadas do PSB, do Progressistas e do MDB. Pedido de informação número 11 de 2020, onde, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica combinado com o regimento interno, que se oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia de todo o processo licitatório referente à dispensa número 52 de 2020, que tem como objeto a aquisição de 8.000 testes rápidos para a detecção do Covid-19, para a prevenção de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, de que trata a Lei Federal 13.979, a contratada é a Green Comércio Internacional Limitada. Aí tem o CNPJ, valores e a fundamentação legal. E também o pedido de informação número 12 de 2020, aonde os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica, combinado com o regimento interno, que se oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia de todo o processo licitatório referente à dispensa número 50 de 2020, que é a aquisição de ventiladores de UTI, incluído Bivente e PRVC, para uso na unidade de pronto atendimento UPA, a fim de receber munícipes para a prevenção de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, de que trata a Lei Federal 13.979 de 2020, contratada Ana Maria Pires Belém, ME e o CNPJ, e depois valores e fundamentação legal. Depois, se o senhor quiser colocar em votação os 2 pedidos em bloco, sem nenhum problema. Eu quero só colocar aqui, senhor presidente, que o objetivo dessas informações não é, e nós não estamos aqui discutindo o mérito ou a necessidade das aquisições que estão sendo aqui discutidas, embora já houve, com relação aos ventiladores, uma manifestação do prefeito municipal de que, na sua viagem à capital federal, recebeu a sinalização de que o Ministério da Saúde vai prover os municípios aonde tiver essa necessidade. O ato de cancelamento, nesse caso, partiu do próprio prefeito municipal, que, numa entrevista, inclusive acho que estava a vereadora Glória e o vereador David, né? Ele trouxe, então, a informação de que, diante do que disseram o Ministério da Saúde, ele entendia que poderia cancelar
a compra dos respiradores. Também disse que os respiradores existentes no Brasil e que estão sendo obtidos, de qualquer forma, muitas vezes, tanto da rede pública ou da rede privada, sofrem uma possibilidade de serem confiscados pelo Ministério da Saúde para serem colocados nas regiões aonde apresentam mais necessidade. Agora, a gente percebe, por exemplo, que há uma necessidade maior em locais como o Amazonas, principalmente Manaus, o Recife, no estado do Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, têm sido os locais mais afetados. Claro que, dependendo das condições climáticas e outros fatores, esse problema que acontece hoje em outras regiões, pode ser que a gente vai ter uma diminuição de casos lá, em função da curva natural da pandemia, e pode se transferir para outros estados, inclusive o nosso. Segundo o prefeito municipal, essa compra de que trata o pedido de informação número 12, ele teria efetuado o cancelamento por ter as garantias do Ministério da Saúde de que seria, então, alcançados os equipamentos necessários quando preciso. Acho que nós temos um pouco, e vamos colocar entre aspas, de sorte de, quem sabe, ser atingido num momento posterior e dar a possibilidade, inclusive, da aquisição por parte do governo federal de fazer essas aquisições e a distribuição de acordo com a necessidade das respectivas regiões do país. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor coloque em votação os pedidos de informação 11 e 12, para que, de qualquer forma, essa casa tenha todos os dados e possa, então, todos os demais colegas fazerem as devidas análises necessárias. Era isso e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas. Então, já coloco em votação o pedido de informação número 11 de 2020, que fala sobre a dispensa número 52 de 2020, objeto aquisição de 8.000 testes rápidos do Covid-19, e o pedido de informação número 12 de 2020 também, que fala sobre a dispensa número 50 de 2020, aquisição dos ventiladores de UTI, encaminhado pela bancada do PSB, pelas bancadas do PP e pela bancada do MDB, né? E lido pelo vereador Jonas Tomazini. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Encaminhamento de votação, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Eu estou vendo aqui que tem várias bancadas. Se tivesse me convidado, eu tinha assinado também. Tá? Então, na próxima vez, vocês podem convidar, não tem problema. Eu sou rede, mas eu sou vereador e amiga de todos. Obrigado. Obrigado, vereadora Glória. Então, nós colocamos em votação os dois pedidos de informação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado os dois pedidos de informação, o pedido de informação 11/2020 e o pedido de informação 12/2020. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu tenho alguns requerimentos. E o requerimento número 69, 2020, ele tem a assinatura do vereador Thiago Brunet, do PDT, vereador David Agenta e deste vereador. Este requerimento, estivemos no feriado, na última terça-feira, feriado Tiradentes, fazendo, então, uma visita ao bairro São José, ali na ISFAM, e falamos com o presidente em exercício do bairro São José, que é o Reginaldo, ao qual entregamos algumas máscaras, semelhante a essa e outras cores. O vereador David, o vereador Thiago e eu, e o presidente, então, destinou e vai destinar à comunidade. Estivemos também falando com a presidente da Vila Esperança. Na Vila Esperança é a senhora Márcia, presidente da Vila Esperança, a qual também nos recebeu e foi destinado a ela, e também que ela
pudesse fazer a entrega, junto com a comunidade, destes objetos, né, deste objeto tão importante no dia a dia de todos nós. É o uso obrigatório para que possamos sair dessa pandemia. E nesta visita, pudemos andar no bairro vendo algumas necessidades que o bairro da Vila Esperança tem. Um deles, apresentado pela presidente e pelos moradores, foi, então, a necessidade da ativação da caixa d'água para suprir a necessidade dos moradores que vêm passando por necessidade de falta de água ali na Vila Esperança. O Executivo construiu uma estrutura, conforme Vossas Excelências podem ver na fotografia, e a mesma não está ligada ainda. E ainda está funcionando a antiga caixa d'água, que não está sendo suficiente com as novas moradias ali construídas. Então, que o Executivo possa dar uma atenção especial e fazer a ligação desta caixa d'água nova, com uma nova bomba ou equipamentos que estão faltando, para atender essa comunidade tão querida que necessita deste apoio neste momento de falta d'água que o nosso município todo vem passando, e a Vila Esperança também não é diferente. Ela sofre um pouco mais, porque só tem uma caixa d'água média para atender toda a comunidade ali próxima. Eu tenho também um outro requerimento, presidente, que foi uma ação realizada no final do mês de março, no Hospital São Carlos, e eu vou citar aqui o requerimento 71, que é congratulações aos empresários, e através das empresas L Laser, Biocorp e Ponto 3D Gelk. Essas empresas foram responsáveis pela confecção de máscaras, até o Leandro esteve lá, agradecer o Leandro da TV Serra. Confeccionaram através do corte a laser, tecnologia avançada que o país também vem usando na confecção destas máscaras. Pena que eu não trouxe uma para demonstrar. Mas o vereador Jonas esteve na semana passada na sessão com uma semelhante, que é uma viseira. E eu estou congratulando estes farroupilenses que cederam o seu tempo para a confecção e entrega do Hospital São Carlos 15 máscaras, e um outro grupo, presidente, doou, então, total de 450 máscaras, tanto para a UPA, Covid-19, foram 200, 20 para a Polícia Civil, 100 para o Cindy Lojas, totalizou, então, 450 máscaras, que eu vou nominá-los no próximo espaço que eu tiver. Então, coloque em votação, por exemplo, o 71, por gentileza, e o 69, que é assinado por eu, vereador David, e pelo vereador Tiago. Obrigado por enquanto. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, já vou colocar em votação o requerimento 69/2020, né, encaminhado pelo Sidnei Catafesta e também pelo Tiago Brunet e o David Argenta. Os vereadores abaixo afirmados solicitam a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, para que seja realizada a instalação da caixa d'água na localidade da Vila Esperança, conforme imagem anexo e estrutura que está pronta, porém não foi feita a instalação da tubulação. Os moradores afirmam que necessita do reservatório para o abastecimento de água no bairro. Então, vamos colocar em votação. Encaminhamento de votação. Eu peço vistas a esse requerimento,
porque essa caixa d'água foi da minha época. Só um pouquinho, Glória, com a palavra, encaminhamento de votação, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, desculpa. Tá bom. Peço vistos, porque foi na minha época ainda, a gente tem os valores, tem tudo, estava funcionando, então, se acontecer alguma coisa agora, pode ser que foi agora, então, né? Mas que eu saiba, eu fui lá várias vezes e estava funcionando. Portanto, então, eu peço vista para verificar esse assunto esta semana, para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Ok? Pode ser? Então, tá. O certo seria, Glória, ter pedido vista na hora que foi encaminhado aí e colocado antes da votação. Mas, se os vereadores assim entender, eu concedo as vistas do requerimento. Então, coloco o pedido de vista do requerimento 69, né, encaminhado pelo Sidney Catafeste, Tiago Brunet e David Argenta. Se assim os vereadores concordar, permaneça como estão. Então, concedido vistas do requerimento 69/2020. Vamos colocar em aprovação o requerimento em votação, o requerimento 71 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações para as empresas L Laser, a Betty Copper, a Ponto 3D, que confeccionaram e doaram 15 máscaras de policarbonato para o Hospital Beneficente São Carlos. As máscaras são utilizadas pelos profissionais da saúde para tratamento dos casos Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Muito obrigado, vereador Sidney Catafesta, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. Eu quero apenas apresentar um requerimento de número 72/2020, onde os vereadores signatários, após ouvir a casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações ao Grupo L Fórmulo pelos 40 anos de excelência nos serviços prestados à cidade de Farroupilha. Fundado o Grupo L Fórmulo por Laurindo Fórmulo em 1971, o Grupo L Fórmulo é um retrato fiel da garra, força e empreendedorismo, com sua história construída sobre valores sólidos e muita dedicação. O grupo conta com 7 unidades de atendimento funerário e mais de 30 capelas. O grupo sempre primou pela qualidade em seus serviços, evoluindo em conceito e estrutura com o objetivo de disponibilizar sempre um momento de muita paz e um atendimento adequado. Através deste nosso reconhecimento e nossos cumprimentos a vocês do Grupo L Fórmulo, seus funcionários, colaboradores, direção, desejando sempre que continue exercendo suas atividades com respeito, sensibilidade, profissionalismo e qualidade. Agradecemos também, quero aqui destacar, a presença da TV Serra nesta noite, podendo levar e comprovar aqui essa homenagem, que são 40 anos de um dos trabalhos mais difíceis e menos compreendidos em muitas situações. E pelos 40 anos, parte deste tempo, aonde eu pude contribuir com sensibilidade e também não refletir só no momento do Covid-19, mas como uma verdadeira escola para contemplar
que a vida acima de tudo, e que Deus nos abençoa pelo próprio tempo com o qual a gente convive com as pessoas, e que isso é um legado de aprendizado diário, onde não se pode dizer eu te amo a quem não pode ouvir e querer ouvir eu te amo de quem não pode falar. Então, por esta justa razão, agradeço também à TV Serra, que poderá levar este requerimento que será enviado a este grupo, que eu tenho certeza absoluta que em alguns momentos foram o verdadeiro e continuam sendo o esteio e aquela mão amiga que estava ali para auxiliá-los de uma forma muito digna e com o respeito humano, e elevando, é claro, o agradecimento a Deus juntamente com a família por aquela história bonita de uma vida que troca de lado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Tadeu. Então, eu coloco em votação o requerimento formulado pelo vereador Tadeu Saliba dos Santos e pela bancada do PP. Votos de congratulações ao Grupo L Fórmula pelos 40 anos de excelência nos serviços prestados na cidade de Farroupilha. Fundado por Laurindo Fórmula em 1971. Então, os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que estão aqui, TV Serra, demais que nos prestigiam, eu quero, com a permissão dos proponentes do referido requerimento, subscrever em nome da bancada do MDB, e também dizer que este grupo e esta empresa, ela lida com, nos momentos mais difíceis, eu diria, das famílias e de todos nós. É o momento da perda, o momento da separação, o momento do adeus, e nada mais justo homenagear uma empresa referência na nossa região e que faz um trabalho que uma pessoa em si gostaria de estar ali fazendo. Então, com a permissão, gostaríamos de subscrever e também parabenizar o PP por esse requerimento. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Jorge. Então, eu vou colocar encaminhamento de votação a vereadora Maria da Glória Menigoto. Também gostaria de subscrever com autorização, já pedi para o proponente, porque realmente a gente tem conhecimento do trabalho desse grupo, né, L Fórmula, e é quando se mais precisa realmente que a gente tem o apoio deles, um apoio maravilhoso. Ontem, inclusive, liguei, à tarde fui atendida maravilhosamente bem por eles. Então, eu gostaria de pedir para que pudesse subscrever e parabenizar. Obrigado, Glória. Então, vamos colocar em votação. Se todos os vereadores concordar, permaneça como estão. Subscrito, presidente. Subscrito pela bancada do MDB, a Rede, PDT, PSD e PSB e o PL. Então, por todas as bancadas aqui na Câmara de Vereadores. Então, e aprovados por todos os vereadores. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Colegas vereadores, colega vereadora, TV Serra e os nossos funcionários colaboradores. Bem, tem várias coisas que eu gostaria de conversar, mas o tempo é curto, então eu vou tentar ser bem breve.
Meu primeiro assunto é sobre a comissão processante número 03. Obrigada. Número 03, 2020. Como presidente desta comissão, foi marcado, então, a oitiva do prefeito para o dia 30 de abril, às 10 horas da manhã. Eu tenho aqui um despacho de uma liminar que o prefeito requereu que fossem suspensos os atos dessa comissão e colocou alguns méritos, mas foi indeferido pelo juiz que o julgou, considerando que o Poder Legislativo tem independência para averiguar a urgência, conveniência e continuidade de seus atos, não podendo o Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Então, essa liminar foi indeferida. E, portanto, seguimos normalmente com os ritos da comissão. Dado feita essa atualização, enfim, sobre a comissão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa carta do Hospital São Carlos foi para a vereadora Glória, mas, enfim. Quando fala em intervenção, que eles falam aqui na segunda folha, no início da segunda folha, eu poderia ficar uma noite inteira falando sobre ela, porque eu estava lá. Eu estava lá. E eu e mais 2 velhos, e mais um pai de família, fomos retirados de lá com o que eu achei fantástico, que eles colocam aqui, com uma superprodução cinematográfica. E foi mesmo, porque nós estávamos esperando por isso. Nós esperávamos que o prefeito viesse e, dignamente, com respeito, fizesse a intervenção, como seria de se esperar. Qual foi nossa surpresa ao ver todo aquele aparato de guerra num hospital para tirar 3 velhos de lá. E nós saímos sob força policial. Então, eu estava lá e eu me lembro muito bem de como foi. E a vereadora Glória também estava lá e sabe como foi. Bem, a intervenção do dia 13 de abril de 2014 provocou um buraco negro na finança do hospital. Negro. Eles afundaram o hospital. Afundaram. E eu não tenho medo de dizer. Quanto aos 100 milhões, em 87 meses, isso dá 1.100 milhões por mês. Para um hospital do tamanho do São Carlos. E já foi apresentado aqui, não me lembro qual foi o vereador que pediu, não me lembro mais, porque troca, já não me lembro mais. Devo estar ficando com Alzheimer. Não me lembro quem foi que pediu, mas alguém pediu. E já foi feito essa apresentação de dados aqui, vereadora Glória. Eu acho que é uma perda de tempo, novamente, isso aqui. Inclusive, eu disse naquela noite, e isso eu me lembro e está gravado. Muito bem, eu espero que agora esse assunto esteja terminado, mas não está. Continuam pedindo. E tem mais. Tem mais uma coisa. Antes da intervenção, quando nós precisávamos de dinheiro no São Carlos, para pagar médicos e tudo mais, eu, como diretora técnica, e o diretor clínico do hospital, fomos até o prefeito, numa sexta-feira de noite, pedir para ele o que ele queria
em troca de aliviar um pouco essa pressão toda no São Carlos. Ele escreveu de próprio punho, o que está com o diretor clínico do hospital, já vou encerrar, tá? Ele escreveu de próprio punho que ele queria uma apresentação de contas, e foi feito. Nós, todos do hospital, passamos o final de semana inteiro pegando documentos, e eu e o Hélio chegamos lá na prefeitura, na terça de manhã, com um carrinho de mão de documento. Concluindo, não adiantou nada, porque ele nem sequer olhou os documentos. Então, assim, ó, apresentação de contas, para quê? Era isso. Obrigado, vereadora Eleonora. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegoto, espaço de liderança. Sobre o hospital, eu não vou me manifestar, porque eu já falei demais até. E não adianta. Vocês querem que eu fique contra? Ou querem me botar medo? Não tem. Não se preocupe com o hospital. O hospital está recebendo, está atendendo, está indo bem, está tudo certo. Graças a Deus. E até porque eu nem sequer, apenas falei 3 palavras e veio 3 páginas. Meu Deus, que medo! Né? Se é tão tranquilo assim, transparência. Portal da transparência. Fica mais tranquilo. Só isso. E eu não vi nada de prestação. Prestação detalhada. E ninguém vai me botar medo aqui. Dinheiro público. TV Serra. Temos que saber o que é o dinheiro público, aonde vai, qualquer centavo. Sobre o projeto de lei que cria a contribuição extraordinária dos vereadores, eu peço, senhor presidente, eu entendo que, no meu entendimento está equivocado, mas tudo bem. Estou vendo que outras cidades, agora mesmo, acabei de abrir aqui, São Paulo também já fez, foi aprovado. Eu gostaria, por descargo de consciência, que mandasse esse meu projeto para o IGAM, para que pudesse vir a avaliação de lá também, sem problema nenhum, porque eu entendo que que cria uma contribuição extraordinária, não mexe com subsídio, não mexe, subsídio é outra coisa, vamos entrar com um projeto para diminuir o salário, aumentar ou fazer qualquer coisa, para a próxima eleição. Agora não está mexendo com o subsídio dos vereadores. Está apenas criando uma contribuição. Apenas isso, por 3 meses. Então não está mexendo com o subsídio. Subsídio, todo mundo vai receber igual. E quem queira, quem não queira, todo mundo vai receber igual. O projeto está aqui, tem um parecer inconstitucional, mas eu quero ter mais certeza. E sem problema. Se vier, não tem problema. Também respeito esse parecer. Respeito, mas entendo que está equivocado o parecer, por não se tratar do subsídio, e sim de criação. Eu posso criar uma contribuição extraordinária, se os vereadores, claro, entenderem e aprovarem. Então, senhor presidente, se puder, para o senhor encaminhar para o IGAM, para que a gente possa receber também esse parecer, que eu acho que vai ficar bom. Obrigado. Então, tá. Então, conforme a fala da vereadora Glória, o projeto de lei do Legislativo número 4, 2020, será encaminhado para análise no IGAM. Né? Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E eu queria fazer um pedido para a mesa. Espaço de liderança. Se o meu líder me permitir, um pedido para a mesa que fizesse um ofício ao Executivo Municipal para que nós não tenhamos que fazer um requerimento. Nós ouvimos na semana passada que foi suspensa a compra dos 20 respiradores que o município havia encomendado. E em uma matéria vinculada, então, na Rádio Espaço, diz, conforme o prefeito, o cancelamento se deu pelo fato de que o Ministério da Saúde está adquirindo 15 mil respiradores e que serão repassados em forma de comodato e por necessidade de cada município.
Então, eu gostaria de pedir para a mesa que fizesse uma solicitação ao Executivo para que formalizasse quem é o contato no Ministério da Saúde e que deu essa informação para o Executivo, para que nós possamos ter essa informação para posterioridade e que estivesse para que fique registrado, porque só o Ministério da Saúde talvez tenha até um ofício, algum encaminhamento do próprio Ministério que tenha feito para o Executivo, para que o Legislativo tenha também ciência desses contatos, porque se ali na frente nós precisarmos, aí é importante ter essa referência no Ministério da Saúde, sabendo que no Ministério da Saúde, final de semana o Moro saiu, na outra semana o Mandetta saiu. Então, que tenha um documento oficial do Ministério da Saúde para garantir ao Executivo, garantir o Legislativo e garantir principalmente ao cidadão farroupilhense de que esses respiradores, então, virão para o município. Uma parte, não pode que é espaço de liderança. É espaço de liderança. Então, só para que tenha registrado quem é o contato no Ministério da Saúde que assegurou a vinda, então, desses respiradores para o município, visto que as pessoas, principalmente numa situação que nem o governo federal está passando, de que há muitas trocas, e sabemos que o Gabardo também estava por sair, que o outro já saiu, então, com todas essas mudanças, para que o município seja assegurado dessa decisão correta que o município fez, que o prefeito fez, de cancelar a compra, já que o governo federal tem para disponibilizar, então, que somente por uma segurança nossa, quem é que passou essa informação e se ela está formalizada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano. Então, será feito o pedido de solicitação ao Executivo aí, né, conforme a solicitação do senhor vereador. Então, o secretário executivo fará o pedido e a mesa assinará e encaminhará ao Executivo. Obrigado. A palavra agora está com o vereador Sidnei Catafesta, espaço de liderança. Senhor presidente, eu agradeço a manifestação dos vereadores do requerimento 69 e, como a vereadora Glória pediu vistas do requerimento, que a Vossa Excelência, a vereadora Glória, possa já ir fazer essa vistoria na localidade da Vila Esperança e levar também o pessoal de obras para que, se for pequeno o trabalho do reparo ser feito na caixa d'água, possa, então, ser realizado na mesma hora, porque as pessoas que moram lá estão necessitando, estão aguardando, e este problema vem se repetindo por vários períodos de tempo, com a falta d'água na comunidade da Vila Esperança. Eu quero, presidente, apresentar o requerimento 70/2020 para que a RGE possa ver a substituição dos 2 postes que se encontram em precárias condições e com risco de queda na rua Júlio de Castilho, 14 de julho, perdão, no numeral 408 e 445. São 2 postes em frente à faculdade cenecista, que possa ser visto pelo setor de manutenção da RGE ou a terceirizada a sua substituição. Próxima semana apresentarei o requerimento, presidente. Só quero registrar aqui e agradecer ao Rafael Correia, Ensdra Ramos, Ronaldo Magion, Gabriel Farias e a Nadiele Broilo, que estiveram também participando da confecção das 450 viseiras, né, máscaras facial, que foi doada, então, tanto para o hospital, tanto para a UPA, tanto para a segurança pública, entre outros órgãos. Então, é mais uma ação dos farroupilenses
para os farroupilenses. Obrigado a essas pessoas e às demais empresas, entidades, os anônimos que vêm ajudando. Também quero registrar os 15 anos da APECAM, que faz um maravilhoso trabalho às pessoas que são portadoras do câncer, de uma doença que vitimou e vem vitimando milhares de pessoas no mundo todo. E é uma doença que movimenta a economia de grandes e grandes indústrias. Por isso que ainda não tem a cura, né? Tem tratamentos. Covid-19, há indústrias e diversos laboratórios trabalhando para a cura e também para uma vacina. Esperamos que isso aconteça logo, para que possamos desviar deste inimigo invisível. Senhor presidente, a vereadora questionou o governo Bolsonaro e outros vereadores, o vereador Paes também. O governo Bolsonaro, eu quero desejar que seja um governo de entendimento. Até então estava indo bem e perdeu a linha do entendimento que nós, brasileiros, sonhamos. Diferente do partido A, B ou C, ou centenas de partidos que vão, neste momento, barganhar, tentar entrar no governo, como foi no passado, eu falo diversos partidos, e que o governo não perca a linha, que foi o que a maioria do povo brasileiro escolheu. A esperança de dias melhores. Com Moro, sem Moro. Quando o juiz aceitou o desafio de um cargo público, vereadores, alguma coisa ele ia ganhar. Ninguém abre mão de 22 anos de concurso público para assumir um cargo de CC. Alguma coisa tinha. O fim deste relacionamento, neste momento de pandemia, quem sofre somos nós brasileiros, o empregado que sai todos os dias para trabalhar, o desempregado que sai todos os dias entregando currículo e agora está com mais medo ainda, né, da economia que o país vem passando. E, neste momento, nós não precisamos passar por isso. Nós, todos brasileiros, crise política, já vivemos tanto no passado. Precisamos de um horizonte de luz, de vidas melhores para todos. E é isso que eu acredito, e acredito no governo, que ele vai seguir a linha e que esses fatos negativos serão esquecidos e nós, brasileiros, vamos ter um novo Brasil, que nós sonhamos. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Sidnei. Coloco em votação, então, o requerimento número 70 de 2020, formulado pelo vereador Sidnei Catafesta, que seja solicitada à RGE a substituição de 2 postes de energia na rua 14 de julho, numerais 408 e 445, bairro Centro, próximo ao SESF. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra... A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.